Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Reforma na Régua. Nós vamos te ensinar a fazer uma reforma no tempo e no orçamento previstos. Eu sou Marcelo Sanches. E eu sou Luciana Jorge. E o tema de hoje é: por que uma obra de reforma atrasa? Quais são os principais fatores que fazem uma obra atrasar? Então vamos tratar de cada um deles para mostrar para vocês por que você vai começar uma obra já com esse trauma na cabeça de que a sua obra não vai ser feita, que a sua reforma não vai ser feita no tempo esperado. A gente tem uma série de fatores para passar para vocês, coisas que vocês sabem, coisas que vocês não sabem, que acabam atrasando a execução de uma obra. Fazer uma obra no prazo é muito difícil. Assim, a gente, na nossa experiência, a gente demorou um tempinho para conseguir fazer exatamente as obras no prazo, né? E aí a gente foi desenvolvendo essas ferramentas durante a nossa vida profissional para chegar o mais perto possível, quiçá algumas vezes antecipar o prazo esperado, né? E uma coisa é certa: tudo que você puder antecipar na execução, você ganha de folga no final da sua previsão. Então a gente tem por experiência aqui tentar durante a nossa fase inicial da obra, onde a gente sabe que tem uma série de coisas para acontecer, a gente tenta explodir essas coisas no começo, deixar rolar o máximo de coisa possível, envolver o máximo de pessoas possíveis nessas fases iniciais, para que quando chegar no ponto crítico da obra, perto do final, a gente tenha condições de ganhar, né, de reverter o tempo que vai acabar, que a gente estava ganhando, a gente acaba equilibrando para chegar no final da obra no prazo que estava sendo previsto, né? A gente vai falar um pouquinho para vocês do primeiro problema que a gente sabe que atrasa a obra. A Luciana vai falar com vocês sobre programação de compra de material. A compra do material, ela é muito importante, né, que seja planejada. Então, assim, muitas pessoas, elas começam assim a obra. Vou começar minha obra, então já vou lá no home center e vou comprar o revestimento. Chega lá na loja e já compra, né? Já quer comprar. Só que primeiro tem que saber o que vai fazer exatamente, né? Onde vai colocar, pegar as metragens direitinho, né? Isso é uma coisa importante. Só que existe uma questão que você precisa saber qual é o momento certo desse revestimento chegar na obra, né? Às vezes você já quer adiantar isso, só que está demolindo, né? Ainda que a primeira fase, geralmente, é a demolição, e aí já está chegando o revestimento que você comprou, né? Aí tem que mudar ele daqui para lá, de um ambiente para outro, né? Isso já é um ponto que ajuda a atrasar, né? Eu dei o exemplo do revestimento, mas assim, o importante é você saber quanto tempo vai ser entregue aquele material, né? E qual é o momento que ele tem que entrar na obra, né? Então, se você está contando que você vai no home center, então planeja ir no home center uma vez só para escolher, né? Só para dar uma olhada, né? Só para ver o prazo de entrega, porque muitas vezes você quer um revestimento que você gostou, só que chega lá, só vai entregar daqui 40 dias, né? Ou daqui 60 dias. Aí você acaba trocando de revestimento por causa do prazo, né? Mas de repente, você até pode esperar esses 40 dias, né? Dependendo do planejamento que você faz, né? Ou se você estiver planejando isso antes, você vai ter esse prazo para poder esperar. Então isso é importante, né? Você vê todos os materiais da obra e qual é o prazo que eles
que prazo que o fornecedor dá e qual é o momento que ele tem que estar na obra. O mesmo eu falo de pedras, por exemplo, né? A pedra, você vai fazer uma pia, né? Ou no banheiro, ou na cozinha, ou na churrasqueira. Então, os marmoristas, as lojas, eles dão um prazo, a partir do momento que ele mede, ele dá um prazo para poder entregar, né? Então, você precisa acertar isso, por quê? Porque ele só vai poder medir depois de algumas coisas já estarem executadas na obra, né? Então você tem que pegar esse tempo e planilhar lá e organizar, né? Luminárias, mesma coisa. Vai ter um momento que ela tem que entrar na obra. A luminária, ela entra mais no final, só que o ponto dela, que vai por cima do gesso ou na parede, ela tem que ser feita no início, né? Se você não tem definido essas luminárias, não sabe os valores, quando você for comprar, isso pode mudar, né? Então, por isso que você tem que ir na loja antes, mais de uma vez, antes de seu dia de compra. Às vezes 2 vezes, você vai, olha tudo, fala isso, isso, isso. Aí vai pegar o valor e vai decidir, né? Você vai colocar uma arandela na parede, ela vai ter que ser, demolir um pedaço da parede. Então isso faz parte da demolição da obra, que acontece no começo. Só vai instalar a luminária lá no final, mas você já tem que ter essa informação, né? Ou o contrário, você manda fazer o rasgo lá da luminária, daí quando chega na hora de comprar, nossa, ela custa 3 vezes mais do que você imaginou, né? Então vai fazer você mudar de ideia, né? Então por isso que é importante você ir na loja antes, saber quais peças você vai comprar, saber os valores, saber que vai ser isso mesmo, né? E é legal porque lá na loja você vê coisas diferentes que você gosta mais, né? Às vezes você vê as coisas na internet, mas quando você chega lá pessoalmente, você vê uma coisa, nossa, isso aqui eu queria, né? E aí você pode fazer ainda, né? Não vai... Se você decidir isso no meio da obra acontecendo, se você deixar para comprar a luminária lá no fim, na hora de instalar a luminária, aí você chega lá na loja, você viu umas luminárias bonitinhas que acende luz para todo lado, tal, para colocar na parede, só que tinha que ter passado um cabo antes e já tá pintada a parede, aí você vai desistir, né? Você não vai colocar. Então, e o que acontece? Ou você vai quebrar a parede e atrasar a obra, e repintar, né? Passar massa de novo e repintar. Né? O mesmo acontece com todos os outros materiais que você precisa instalar na obra, né? Até os metais, né? O que tem metal de chuveiro, por exemplo, hoje, que os apartamentos geralmente eles entregam água quente e água fria, né? Separado. E algumas pessoas querem ajuntar e fazer um monocomando, onde um registro só abre, né, os dois. Se você for decidir fazer isso só o dia que for comprar o metal, o que vai acontecer? Sua obra já vai estar andando, né, nesse ponto, pode até já ter colocado o revestimento, e aí ou você vai quebrar para poder fazer essa junção, ou você vai se frustrar porque não vai poder ter o que você viu que existe. Então, você pegar todos os materiais que serão necessários para a obra e olhar antes, né? Fazer esse levantamento, pegar valores, né? Dar uma escolhida nas coisas. Então, vai ajudar a sua obra não atrasar e ainda ter um resultado bom, né? Então, e também a questão de ir chegando as coisas na obra
fora de hora, né? Então chega coisa que é do final da obra no começo, aí vai fazer os pedreiros ficar mexendo para lá e para cá, ou faltar, né? Se os pedreiros ficarem parados porque não chegou o material X, né? Se você consegue ter fazer essa pesquisa e pegar essas datas, aí você consegue fazer com que eles não fiquem parados, sua obra não fique parada e não atrase mais a obra, né? E até economia você consegue, porque às vezes você quer comprar alguma coisa para uma cuba ou até metais. Tem coisas que vendem hoje pela internet que o preço é melhor do que porque é pela internet, só que vai demorar mais para chegar, o prazo é maior, né? Então, às vezes você tem que correr, ir lá comprar um negócio, pagar o preço que tá, porque não foi planejado. Então, isso te custa mais, né? Para você não atrasar a obra, você corre e paga mais. Então, se você faz esse planejamento, escolhe as coisas antes, vê os valores antes e vê o tempo antes, o prazo de entrega, aí você consegue ter um resultado melhor. Certo? Certo. Até uma coisa que eu estava pensando quando você estava falando, questão de eletrodomésticos. É um problemão em obra, eletrodoméstico antes do prazo na obra e às vezes depois também, porque na questão do eletrodoméstico tem duas coisas que a gente tem que ver. Às vezes a peça está atrapalhando, você resolve trocar a geladeira, você manda entregar a geladeira, o cara está colocando piso na cozinha. Aí fica aquele trambolho para lá e para cá, né, correndo o risco de riscar, de amassar, enfim, de danificar, porque por mais que esteja protegido ainda está numa fase inicial de obra, ou às vezes você precisa da peça para poder acabar, você está na execução de pedra, de colocar fogão, aí você vai colocar um cooktop e não chegou. Aí você não pode fazer o corte lá na medida porque está fora. Mas é importante, antes de começar a obra, escolher os eletrodomésticos. Mesmo que você vai demorar um tempão para instalar. Mesmo que você vai instalar depois, mesmo que você vai comprar depois, mesmo que você não vai comprar agora, comprar o ano que vem, você vai mudar 100 o eletrodoméstico, você tem que ter ele escolhido. Por quê? Porque tem eletrodoméstico que precisa de ponto de água, tem que precisa de ponto de energia, né? Tem que precisa de esgoto, né? Então, você precisa... E um eletrodoméstico muda de um para outro, né? Então, se você vai comprar uma lava-louça, por exemplo, né? A maioria tem as mesmas exigências, mas de repente você quer uma diferente, né? Então tem uma exigência diferente. Então isso essa tubulação, essa parte de instalações tem que ser feita junto ali no comecinho, demolição, instalações, né? Tomada, água. Então você tem que estar com ela definida, né? Então você tem que definir. O importante é você definir, dar um ok no que você vai querer. Vai ser essa, nem que daqui 3 meses só você vai lá na loja comprar, né? Mas você já vai ter a estrutura. Você pode escolher uma geladeira que tem ponto de água, ou que não tem. Então, hoje tem um monte de geladeira legal, sem que não seja de ter ponto de água. Então, às vezes, se você não tiver isso definido, às vezes você vai passar toda a tubulação de água desnecessária. Aí, a hora que você for comprar, nossa, essa daqui resolve pra mim, não precisava ter feito aquela obra, né, aquele ajuste lá, né? Uma dica legal quando você for comprar eletrodoméstico é se você for comprar uma coisa que está em promoção, uma peça em promoção, tipo última peça e tal, aí vale a pena você comprar. E se tiver com preço bom e o cara tiver que entregar, você deixar num lugar onde você pode estocar, um self-storage, alguma coisa desse tipo, para você aproveitar. Então, avaliar essa questão para ver se vale a pena ou não. Porque se valer a pena, você faz. Agora, se você tiver com uma previsão de comprar daqui a um tempo,
aí você pega e pode comprar uma que tenha de linha, não vai comprar uma coisa que vai te atrapalhar. Lógico que, acho que a Luciana vai falar que não é impossível guardar na obra, né? Lógico. Tem lugares, você pode escolher um lugar que vai ter menos movimentação. Por exemplo, eu vou fazer no quarto, eu não vou mexer, então eu posso deixar lá no quarto, né? Embora uma geladeira, a gente tenha outros fatores que a gente tem que pensar, que é espaço na porta, são outras coisas que você tem que saber antes de fazer. Como a gente está falando de atraso, tudo isso que a Luciana está falando é para não atrasar, né? E o que acontece é que exatamente acontece o oposto quando a gente vê o cliente resolvendo essas coisas sozinhas. Ou sozinhas. Eles ou elas acabam negligenciando essas preocupações, não tem essa programação de compra, vamos dizer, totalmente alinhada, e aí é um fator de atraso. Então, quando a gente fala em material, olha quanta coisa que a gente falou aqui que pode atrasar a sua compra. E nós só falamos de programação, nós não estamos nem falando aqui daquele fato do depósito da esquina ter te atrasado a entrega da areia, do cimento, enfim. Ou o próprio home center atrasar a entrega do revestimento que estava programado. Porque fora a falta de programação, ainda tem os atrasos que são inerentes até à vontade dos próprios fornecedores. Você pega um fornecedor, o cara fala, não, na sexta-feira eu te entrego o material. Puta, na quinta-feira à noite o caminhão dele quebra, na sexta-feira ele não vai te entregar. Então, essa programação, se você conseguir montar isso, e a gente usa uma planilha de controle de programação, onde a gente vai pensar qual é a fase em que vai entrar o material e quanto tempo antes a gente tem que fazer essa compra para que ele chegue na obra muito perto do seu uso. Material em obra parado, ele é ruim para o profissional que está na obra trabalhando, porque ele precisa ficar fazendo deslocamento de um lado para o outro, custa, porque a mão de obra está ali para executar o serviço, não está ali para ficar deslocando o material de lugar, e muitas vezes é o que acontece, o cara tem que fazer, porque senão ele não consegue produzir. E também tem a questão de você ter dano no material, enfim, porque ele está lá. Aí você compra um monte de luminárias, bota na obra, na hora de instalar está faltando 2 ou 3. O que aconteceu? Não, foi no lixo. Não estou nem dizendo aqui que houve um furto na obra, ou coisa desse tipo, que embora possa acontecer, mas não estou nem considerando isso, que aí já é problema que a gente não vai tratar. Mas as questões corriqueiras do dia a dia que acontecem é isso. Às vezes chega fora de hora, fica muito tempo, a pessoa acaba desapercebido, né, e o material não está mais lá. Aí vai te atrasar para comprar outro, às vezes você não vai poder comprar o que você queria, porque já não tem mais, etc, etc. Outra coisa que a gente pode falar para vocês é sobre a programação da mão de obra. E aí a gente vai falar sobre cronograma, né, sobre o que é um cronograma. Cronograma é você definir início e final de cada uma das coisinhas que você tem para fazer na obra, né? Então, quando você está planejando a sua reforma, quando você está lá naquela fase inicial, onde você está definindo o que você vai fazer, é importante você definir um cronograma. Mas eu não sei fazer cronograma. Tá, você não sabe fazer cronograma, você sabe montar um calendário. Isso você tem. Hoje, nossa internet, o Google tem um monte de calendários. Então, você não sabe fazer um cronograma, você sabe montar um calendário. É como você fazer uma agenda sua de trabalho ou da escola dos seus filhos. Lá na agenda da escola dos seus filhos tem lá, prova é do dia 20 de agosto a 25 de agosto. Pronto, então naquela semana é semana de provas. O que é um cronograma? Cronograma nada mais é do que uma agenda de serviço, de atividades. Então, quando você estiver planejando, você está contratando o profissional que vai fazer sua obra, ou a equipe que vai fazer sua obra, você tem que definir com ele, já tem o seu escopo, ou porque você teve um projeto do arquiteto, ou porque você está fazendo por sua conta a
a reforma, você vai ter um escopo de trabalho. Ou seja, olha, eu vou demolir um banheiro, vou refazer um banheiro. Vou dar um exemplo. Então, o que você vai fazer? Você vai montar lá uma programação. Peraí, eu tenho que demolir, depois eu tenho que tirar todo o entulho, aí eu vou ter que verificar os pontos de elétrica que eu preciso colocar no banheiro, os pontos de hidráulica, eu vou mudar algum ponto de água, de esgoto ou de iluminação, eu vou colocar mais uma tomada, vou colocar mais um interruptor, né? Vou mudar, a Luciana falou do monocomando, eu vou fazer um monocomando no chuveiro e tal. Os metais que eu vou usar são compatíveis com os meus equipamentos que já estão lá, né? Então, por exemplo, o registro é compatível, o acabamento que você está comprando com o existente, o ponto do chuveiro tem a mesma medida do chuveiro que você está comprando, ou da ducha, se for em apartamento com tubulação de água quente e fria. Então, esses fatores você vai ter que fazer. Depois disso, o que eu vou fazer? Bom, aí eu vou ter que entrar com a parte do acabamento. Então, eu vou colocar alguém para impermeabilizar o meu banheiro. Depois eu vou ter alguém para fazer o revestimento. Depois eu vou ter alguém para fazer a colocação do revestimento, o forro. Banheiro, normalmente, quando você faz a demolição, o forro acaba estragando, você tem que fazer outro, né? Aí tem que colocar a luminária, tem que colocar os acabamentos elétricos, colocar pedra, vai mudar e reinstala a bacia, coloca todos os metais, aí as peças de metal que você vai colocar, box, espelho, móvel, acabou. Pintura do teto. Então, assim, falei aqui para vocês rapidamente 8, 9 passos de uma reforma de um banheiro. Essa reforma do banheiro você vai esticar para toda a sua reforma. Desde da área de serviço até o banheiro, até o quarto, então, e aí você vai, com o profissional que estiver trabalhando com você, fazer essa programação. Olha, quantos dias nós vamos demorar para fazer esse banheiro, a demolição desse banheiro? Eu acho que para demolir esse banheiro são 3 dias. Ok, 3 dias você vai programar na sua agenda. Olha, hoje é dia 17, segunda-feira é 21, de 21 de agosto a 24 de agosto é a demolição. Lembrando que tem que tirar o entulho. Isso também leva um tempo, principalmente apartamentos que está todo mundo fazendo obra, todo mundo está usando o elevador de serviço, né? E aí, o que acontece? Quando você não tem uma programação de serviço, você resolve fazer a demolição do banheiro, você faz tudo, instalações elétricas, as fases do jeito que eu te falei. Aí na hora que você vai fazer o gesseiro não pode. Porque ele está com uma programação de serviço, você vai entrar lá na programação dele daqui a 2 semanas. Então, se você não tiver isso programado e for deixar acontecer, o que vai acontecer é que vai atrasar. Por quê? Porque você não programou, você não falou com o cara, não está na programação dele o seu serviço, e aí você vai perder 3, 4, 5 dias esperando o profissional. Veja, nós não estamos falando aqui de eventualidades. Por exemplo, o cara ficou doente, não está podendo te atender naquele momento porque teve um problema familiar, esse tipo de coisa. São outras coisas que são assim, que foge da nossa forma de prever. Até você pode prever de alguma forma isso, deixar uma folga, né? Mas o que acontece é que, na maioria, se você tiver programado, você vai conseguir cumprir. Porque se você sabe, vou dar um exemplo aqui do gesseiro mesmo, que é uma fase já quase no final de uma reforma de um banheiro. Vai entrar lá pro 10º dia, 9º dia, sei lá, por aí de uma reforma de um banheiro feita rápida. Aí você vai pegar esse gesseiro e se você tiver programado, você vai falar com o cara assim, olha, daqui a 2 semanas eu vou precisar do seu serviço. Você pode me atender? Não posso te atender. Que dia que você pode me atender? Eu posso te atender dia 5 de setembro. Vou dar um exemplo, nós estamos hoje dia 17 de agosto, 5 de setembro.
né? Então, ou seja, tem 20 dias. Ah, então peraí, eu vou fazer de trás para frente a minha agenda. O meu gesseiro pode trabalhar do dia 5 de setembro, ele vai fazer o serviço em 2 dias, então até dia 4 ou dia 3, para ter um dia de folga, o meu pedreiro tem que acabar. Se o pedreiro vai demorar 10 dias para fazer, dia 3, dia 23 de agosto ele tem que entrar. E assim você faz ao contrário, ou seja, você vê qual é o problema maior que você tem, joga isso numa programação que a gente chama tecnicamente, bonitamente, de cronograma, mas na verdade é uma agenda de trabalho, né? E você consegue definir e diminuir essas questões de atraso na execução quando você faz uma programação com a sua mão de obra. Não tem programação, você vai correr o risco, vai atrasar, vai ter problema e sua obra não vai sair no prazo certo. Tá, a gente elencou alguns outros fatores aqui. Uma coisa que eu queria falar é sobre imprevistos na execução, né? Isso também atrasa a obra. Então, o que acontece? Quando você está executando, principalmente reforma, onde a reforma, você tem muitos fatores que não são conhecidos, né? É muito difícil você fazer uma reforma e conhecer todos os detalhes do prédio onde você está reformando ou da casa que você está reformando, né? Quanto mais velho, pior. Mas mesmo os novos, se você acabou de pegar a chave do apartamento novinho, teve a reunião de constituição do condomínio ontem, te entregaram a chave hoje. Esse prédio está fresquinho, cheirando tinta, ainda podem ter imprevistos que não estão no seu alcance, nem do profissional que você vai contratar. Então, esses imprevistos de obra atrasam e muito a obra. Como diminuir os imprevistos? Então, essa é a pergunta. Como que eu tiro os imprevistos de obra? Então, não faço? Não. Na verdade, a gente tem duas formas da gente ver isso. A primeira forma que eu vou falar para vocês é você tendo acesso ao máximo de documentos possíveis que o condomínio te entregar. Se você estiver comprando um apartamento novo ou um imóvel novo, exija do construtor, né, qualquer ele que seja, o máximo de elementos possíveis que ele possa te fornecer para serem dados para você fazer a sua reforma. Que geralmente no manual. Isso. Então, se você estiver comprando de uma grande construtora, vai ter um manual, né? Eles vão entregar para você um manual, e hoje todos eles já são quase que digitais todos, né? É difícil você ter alguma coisa impresso. Até pouco tempo atrás ainda o pessoal entregava um caderno com um monte de coisa. Hoje entrega ou um pendrive, ou um CD nem tem mais, né? Um arquivo, um acesso que você consegue se logar na internet e fazer, né, o acesso das plantas e dos projetos e dos detalhes técnicos, né? Então é fundamental, se você tiver um manual, você lê esse manual inteiro. Lá vão ter até, inclusive, informações para você de manutenção, limpeza, qual o prazo que você tem que fazer limpeza e fazer manutenções preventivas de cada item do seu apartamento, de janela, de banheiro, tudo isso no manual vai estar escrito, isso é legal. Mas, e dos prédios mais antigos, e de casas antigas, dificilmente você vai ter uma documentação muito completa, né? Então aí é que mora o perigo dos imprevistos acontecerem. Imagina, seu apartamento está prontíssimo, você vai mudar amanhã e o cara está colocando o último armário da cozinha hoje para você mudar e ele fura um cano. E é normal, acontece. O cara está executando a obra e ele não tem essa informação, você não tem essa informação e acontece. Então, para diminuir os imprevistos, o máximo de documentos que você tiver vai te ajudar a diminuir esses problemas recorrentes aí do tempo, né, que acontecem e que acabam atrapalhando. Bom, então,
eu achei que a Luciana ia dar uma continuada, mas eu vou falar para vocês também de outra coisa, que é a questão de erro de execução, né? Bom, nos erros de execução, isso é uma coisa que atrasa e custa muito caro, né? Por que tem erro de execução? Inúmeros fatores. Primeiro, falta de projeto. Às vezes você não contratou um projeto, e aqui a gente, no nosso programa, a gente não vai falar para você que você é obrigado a contratar, né, um projeto. Você pode fazer a sua obra, mas você tem que saber que você precisa passar o máximo de informações possíveis para que não aconteçam erros. Muitas vezes, os erros acontecem por falta de comunicação, né? Como você não tem um projeto, ou se você tem também, importante é o profissional estar antenado no que vai ser feito, tirar dúvida, você conversar com ele, entender, é você que está gerenciando a obra, então entenda o que ele vai fazer, veja se ele entendeu, você tem que ter certeza de que ele entendeu o que você vai fazer, porque você não vai ficar o tempo todo no pé dele. Até é ruim você trabalhar com uma pessoa que está o tempo todo no seu pé, né? Tenho certeza que você, no seu trabalho, na sua profissão, você não gosta de ninguém cobrando você. Enquanto você está digitando no computador, a pessoa está do outro lado, atrás de você, vendo o que você está digitando. Ela confia que você vai executar o serviço de acordo com o que vocês definiram. Alguém te passou uma tarefa, você executa essa tarefa e o resultado da sua tarefa é o que você vai ser cobrado. Mesma coisa na obra, você vai passar uma tarefa para o cara, o que você espera é o resultado, não é o durante. Você não vai fazer esse tipo de cobrança ou esse tipo de verificação, porque não é assim que rola a obra, não é assim que funciona, né? O ideal é você passar a informação adequada, se tiver um projeto, passar o projeto adequado para ele, certificar-se de que você está passando a versão final, né? Muitas vezes você fez um projeto, houve uma modificação, o cara às vezes não tem a modificação, pronto, já vai sair errado. Então, certificar de que ele tem a versão final do arquivo, né, do projeto lá impresso, e tirar as dúvidas. Então, olha, vamos dar uma olhadinha aqui, porque às vezes a pessoa não sabe nem ler projeto, acontece, né? Não é todo profissional que sabe ler projeto. E tudo bem, ele é um bom profissional, ele sabe fazer o serviço, só que ele não sabe ler. Então, ele precisa de uma ajuda para poder entender, né? Se você não vai ter um acompanhamento de um engenheiro ou de um arquiteto na sua obra, então você vai ter que fazer esse papel, né? E é um papel que pode ser desempenhado, você precisa entender o que você vai querer passar, então passar o máximo de informações possíveis, o máximo de informações. Eu vou fazer uma base para um armário. Aí você fala pro cara, não, eu quero que faça uma base para o armário. Ele pega e bota um tijolo de pé assim com 30 centímetros de altura, é uma base para o armário. Se você não falar para ele que tem que ser com 15 centímetros de altura, porque seu pé tem que entrar dentro, então tem que ter uns 10, 15 centímetros de profundidade, que tem que ser cheia, né, que por dentro ou vai entulho ou vai um material mais leve, esse tipo de coisa, o cara vai fazer da cabeça dele. E quando o cara faz da cabeça, a chance de dar errado e de ter problema é grande, né? Então, quando a gente fala assim em erro de execução, basicamente os erros acontecem por falta de comunicação. Existe uma parte dos erros que são feitos por negligência do profissional e muitas vezes porque ele não sabe fazer. A gente que está acompanhando o mercado aí há bastante tempo, a gente vê claramente que tem profissionais que não sabem fazer, se comprometeram a fazer com você um serviço e ele não sabe fazer. Aí, nesse caso, a melhor coisa que você tem a fazer é cancelar o serviço. Não faça. Não vai desperdiçar o seu material que você comprou tal, com um profissional que não sabe fazer. É melhor você perder
um pouco de dinheiro com que você já pagou, alguma coisa que você tiver que dar para acertar e fazer um serviço bem feito, do que fazer um serviço com quem não sabe fazer, né? Então o ideal é fazer. Agora, erro acontece, a gente tem que trabalhar, né, com esses erros, e quanto mais informação você passar, menos erros o cara vai cometer. Então, em resumo, a falta de planejamento traz o atraso da obra, né? Então, se você não planejar, não pensar as coisas antes, sua obra vai atrasar mais do que você imagina. Bom, nós já falamos bastante sobre atraso de obra. Espero que a gente tenha contribuído aí para o desenvolvimento de vocês, né, das suas obras. E a gente vai trazer outros conteúdos nos próximos episódios que a gente vai fazer. Nosso objetivo é ajudar você a fazer a sua obra no tempo que você previu e também no orçamento que você previu. Nós somos o Reforma na Régua e ficamos por aqui hoje. Até mais. Até mais.